A Barra ela começa a ser ocupada, né? É uma antiga vila de pescadores. Nos anos 80 ela começa o boom imobiliário, né? Que vai ser o auge nos anos 2000, mas é nos anos 80 que começa esse loteamento mais feroz da Barra e de outras partes da Zona Oeste. E ele não chama a Barra de subúrbio, só que a Barra era subúrbio. A Barra, na verdade, Barra, eram até além, eram os sertões cariocas. Então, Barra, Guaratiba, Pedra de Guaratiba eram sertões cariocas. Então, e ele não fala sobre isso. O Nelson da Nóbrega Fernandes, ele faz uma entrevista e tal, ele fala, olha, Maurício de Abreu, ele não chama a Barra de subúrbio, porque nos anos 80 ele teria que explicar muita coisa. Né? E aí seria impossível para ele, já que ele tinha tanta coisa para explicar dessa evolução urbana. Então a Maria Terezinha ela traz essa ideia de conceito, o conceito suburbano aqui, do que é subúrbio no Rio, tem um problema, tem uma questão teológica aí. E ela fala, mas ela fala também da geografia. O Maurício ele se aprofunda nas questões políticas. Pode passar, por favor? E aí vem o Nelson da Nóbrega Fernandes, em 2011, com o rapto ideológico da categoria subúrbio, e ele é um dos organizadores dos 150 anos do subúrbio carioca. Então, ele vai meio que ser o elo entre a Maria Terezinha e o Maurício. Né? Ele vai tratar essa categoria como é pensado, né? Porque se você for nos Estados Unidos, a ideia de subúrbio que você tem é um subúrbio onde você tem casas amplas para a classe média e média alta. E aí ele faz todo um estudo da geografia, da sociologia. Ele fala, inclusive, que a Barra é uma posição francamente suburbana, mas não é porque ideologicamente não casa. Né? Exatamente. Então, assim, vários lugares que seriam suburbanos, a gente não considera subúrbio porque tem uma questão ideológica envolvida. Porque o subúrbio ele não é um lugar. Né? Estou repetindo isso toda hora porque isso tem que ficar marcado. O subúrbio ele é uma condição negativa. Rio de Janeiro, o subúrbio é uma condição negativa, é uma condição ruim, pejorativa, para quem pensa a cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir daí, você tem um rapto ideológico. E esse rapto ideológico ele é profundo porque eles escondem as histórias do subúrbio. Por exemplo, São Cristóvão ele não é mais um subúrbio, está integrado à estrutura urbana da cidade, do Rio de Janeiro, assim como o Andaraí, assim como o Tijuca e tal. Mas essas histórias, né, São Cristóvão está ligado diretamente, São Cristóvão, Andaraí e tal. A primeira revolução industrial brasileira está nesse eixo aqui, é no eixo do subúrbio. Assim como a segunda. A indústria pesada que polui vai para onde? Vai para a Zona Norte, Zona Oeste e Baixada Fluminense. Então, hoje, a gente pode, inclusive, né, aprofundar esses estudos, e aí tem gente das ciências sociais aqui, a gente pode também trabalhar a questão do racismo ambiental, também está ligado a esse conceito que a gente considera subúrbio ou não subúrbio. Né? Eu pesquisei em Irajá, a população tinha lá a manchete e a fábrica de cimento branco. Alguém é de Irajá aqui? Fábrica de cimento branco. Não sei se... Isso. Provavelmente... Exatamente. Mas você pega jornais dos anos 80, você tem que ver a população reclamando dos problemas respiratórios que o cimento branco causa. A gente falou aqui, Jardim Botânico, Laranjeiras, eram áreas industriais, a Gávea também. A partir do Plano Agache, você faz um deslocamento desse eixo industrial para a zona norte e zona oeste. Isso é proposital. Eles percebem que a indústria ela traz transtorno, ela enfeia, ela polui, ela traz problemas de saúde e aí eles jogam para outra parte da cidade. Então, assim, o Nelson se debruça muito sobre o Plano Agache, porque apesar do Agache não ter posto em prática o plano dele, né, o plano dele ficou, e a Revolução de 30 colocou o plano em voga. E ele é a lógica do Rio de Janeiro até hoje. É a lógica da gentrificação, você tira a galera de onde está,
né? Você não integra quem já mora naquele espaço. Né? O próximo, que tudo indica, né? O centro vai ficar, a gente vai ficar, algumas áreas da Zona Norte que estavam desvalorizadas também vão começar a serem implantadas por esse projeto de cidade como mercado livre. E é isso. Então, algumas partes do subúrbio podem ser comercializadas. Então, eu estou percebendo isso nos últimos anos, principalmente das Olimpíadas para cá, região Engenho de Dentro. Todo aquele eixo do Engenho de Dentro, por conta do engenhão e tal, ele vem sofrendo um processo de aumento de preço de aluguéis e imóveis. Agora com o parque, e agora com o parque eu acredito que isso vai se acentuar. E aí o Nelson da Nóbrega ele traz essa ideia, né? Propõe enxergar o subúrbio como um espaço socialmente complexo e multifacetado. Isso é muito importante para o nosso próximo Márcio Pinhon de Oliveira, também geógrafo, mas o Márcio ele traz uma análise multidisciplinar do subúrbio, exatamente para a gente dar conta disso, né? No subúrbio a gente pode trabalhar história dos conceitos, memória social, a gente pode trabalhar com ciências sociais e tal. Então, os estudos do Márcio, eles falam muito dessa primazia cultural do subúrbio. O que a gente chama hoje de carioquice, a gente pode dizer que é uma suburbanice. O que a gente gosta de fazer e diz que é carioca é uma prática suburbana. O encontro, a escola de samba, a roda de samba, o boteco. Futebol, até a maneira como a gente pensa futebol. Sim. E aí é que tá. Ele fala disso, né? De celeiro de alimentos a celeiros culturais. Então ele fala que uma das formas de você manter o subúrbio preservado, e assim, gente, é muito importante que a gente não ache que preservar o subúrbio é preservar a carência, a falta. Na verdade, quando você chama o subúrbio de um celeiro cultural, você empodera, você dá identidade para que surjam movimentos ali de proteção do meio ambiente, de integração daqueles cidadãos que pagam imposto. Né? Se a gente vai falar de dinheiro, a maior movimentação de dinheiro é a suburbana. Se boa parte dos bairros cariocas está no subúrbio, né, bens, serviços e tal, a gente movimenta uma boa parte da grana que corre no Rio de Janeiro. Então merece ser tratado com a mesma deferência dos outros bairros. Certo? Pode ir comigo. Esse é o professor Joaquim Justino. E aí o Joaquim Justino ele traz uma contribuição para quem quer pensar isso em sala de aula. Ele tem dois estudos ali que são muito importantes, um de 87 e um de 96, que são os estudos sobre a evolução urbana ali de Inhaúma e Irajá. Ele vai desde a colonização até os anos 80. Então ele faz um trabalho de evolução urbana muito interessante. E por que ele é interessante para a sala de aula? Porque ele traz essa ideia de história do lugar. Hoje está muito em voga, né? Você trabalhar com história local, você trazer o dia a dia do aluno e tal. Mas nos anos 80 isso não era uma realidade. E eu vou dizer para vocês, nem nos anos 2000, quando eu estava fazendo a faculdade de História, isso era um debate. Então, esse debate, embora exista há 40 anos quase, é um debate ainda muito recente no ensino de História. Agora tem um boom desses estudos, e aí é muito por conta da nova leva que está vindo e fazendo essa pressão no ensino superior, nas mudanças no ensino superior. Mas ele, quando ele propõe esse trabalho, primeiro é uma dissertação, né, depois a tese dele de doutorado, isso não era muito comum. O professor Joaquim, ele, como eu disse, né, deu aula de História do Brasil na Dona Filho, depois ele vai para a cultura, o primeiro grupo de docentes da Unirio, de História, que é uma das faculdades mais recentes, né, de História pública, e ele falece um pouquinho depois da pandemia. E ele tem uma grande consideração pelo pessoal em Irajá, e aí eu vou explicar por quê. Pode ir. Aulas ao ar, coloquei aqui, porque imaginei que pudesse vir alguém das ciências
sociais, a ALVA é muito interessante para a gente pensar na marginalização suburbana. Embora ela fale muito das comunidades, das favelas, ela serve também para a ideia de subúrbio. A ideia de subúrbio são as classes perigosas do século XIX e XX. Então a ALVA para mim, um livro muito bom é esse de 85, não sei se vocês já leram, leiam, um livro muito interessante, que é A Máquina e a Revolta. E ela fala, né, de como essa sociabilidade, pensando na favela, mas a gente pode fazer um corte também dessa presença do subúrbio, ela pode levar ao mundo do trabalho, né, ou ao mundo marginal. E aí é muito interessante e é um debate mega atual, ainda mais depois da mega operação que a gente teve, né, na semana passada. E é um livro, repito, de quase 40 anos. É um debate assustadoramente atual que ela faz nesse livro. Então, se vocês tiverem interesse em estudar sobre subúrbio e tal, falem também, leiam também a Almas ao Lar, que é uma referência muito boa. Aí eu coloquei alguns estudos, gente, mais recentes, que eu acho que vale a pena dar uma lida. O estudo da professora doutora Raquel Lima, Senhores e Possuidores de Inhaúma, Propriedades, Famílias e Negócios da Terra no Rural Carioca Oitocentista. Então, ela começa a trabalhar com a lei de terras. Né? A partir da lei de terras, você vai ter uma preocupação em tomar posse de algumas terras que eram poceiros. Então, ela vai falar das ligações de grileiros com algumas regiões suburbanas e o envolvimento deles com a política, o envolvimento deles com as divisões de terra. Então, é muito interessante. Por exemplo, ela traz um dado que tem uma rua no Andaraí chamada Maxwell, das principais ruas. Joseph Maxwell era um comerciante, era dono de boa parte das terras do Andaraí. Quando as filhas casam, ele começa a doar parte dessas terras como dólares. E aí, alguns nomes ali, tipo Gonzaga Bastos, Pereira Nunes, são de chegados à família do Maxwell. Guilherme Maxwell, que é nome de rua em Bom Sucesso, se não me engano, era dono de terras em Inhaúma. Então, o pai era dono aqui, se não me engano, ele é neto. Ele tem terras em Inhaúma e ele briga com um poceiro pela posse daquelas terras. Então, a família dele já tinha terra pra caramba, ele queria pegar aquela também. Então, é muito interessante, porque a professora ela debruça sobre uma documentação que ainda é pouco visitada. Ela vai para o lado jurídico e tal, né? Então, para quem tem interesse nisso, eu acho que esse estudo aí pode ajudar. Próximo, amigo. Esse aí é o direito de propriedade, mais especificamente sobre Copacabana. O professor Leonardo, ele começa a trabalhar no arquivo e ele começa a bater com documentações de terras de diversas partes do Rio de Janeiro. E aí muitas delas sobre Copacabana. Aí ele vai fazer esse estudo onde ele vai fazer a evolução urbana, de como aquela área passa de grande areal desvalorizado a um lugar de especulação imobiliária. Foi inclusive orientado pelo professor Joaquim. Foi um dos últimos orientadores dele. Esse é um clássico, ganhou o prêmio do Arquivo Geral da Cidade. Viver nos subúrbios, as experiências de trabalhadores de Inhaúma. Em Inhaúma já tem muitos estudos sobre subúrbio, tá? Aí você pode pensar assim, mas pô, estudos são para cruz e tal, cara, isso aproxima você do tempo de uma maneira muito importante. Pelo menos te dá os caminhos ali por onde você pode ir se o teu interesse de pesquisa for esse. E aí a professora Miyasaka, ela fala sobre os trabalhadores de Inhaúma, especialmente ligados à ferrovia. Tá? Então, para quem não sabe, o metrô é uma linha de trem, né? A estrada de ferro Rio Douro. Ela foi criada para obras para que você ampliasse a oferta de água na cidade do Rio. Tá? Então, a linha 2 do metrô era trem. Inclusive, havia um projeto de que o trem ele fosse subterrâneo. E esse projeto nunca saiu. Nos anos 30, você vai criar a questão do muro nas estações para evitar acidentes, mas isso acaba sendo mais um tiro no subúrbio, né? Porque sempre tem um
um lado do bairro desenvolve mais do que o outro. Então, há quem aponte que essa falta de ligação entre um lado do bairro e o outro acaba também contribuindo para a degradação do subúrbio. Oi? Tranquilo. É 5h30? É 5h30? A gente pode ir até 5h40. Não. Eu vou terminar daqui a pouco. Mas até 5h30 está tranquilo. Esse aí é para trazer para o nosso embate, né? O Júlio César, ele faz uma pesquisa sobre os blocos de enredo. E aí é muito interessante porque ele fala sobre o desenvolvimento da Intendente Magalhães como um lugar de desfile. Então, quem quiser estudar essa transformação da Intendente Magalhães como lugar de desfile, como se espalha espacialmente os blocos de enredo pela cidade entre os anos 70 e 80, é um bom estudo. Tá? PA-Birus, um trilho de pesquisa. Por que eu botei PA-Birus, né? Porque boa parte das grandes avenidas do subúrbio eram caminhos indígenas, né? Eram PA-Birus. E aí, como é que eu faço pesquisa no subúrbio? A gente vai sempre buscar arquivos públicos, mas boa parte dos arquivos públicos elas não têm documentação sobre o subúrbio. A gente depende de jornal e depende também de fotos que a prefeitura faz de determinadas obras. Então, os fundos da Light, por exemplo, são fundos interessantes se você quiser imagens de subúrbio, o arquivo geral da cidade e tal. Os jornais trazem muita coisa sobre o subúrbio. Mas assim, a gente precisa atingir os arquivos privados. O que é o arquivo privado? É aquela pessoa que tira foto. Tem várias fotos antigas de família do subúrbio e você tem que fazer amizade com essas pessoas e pedir para usar essas fotos, para que as pessoas façam relato, entendeu? É um começo, assim. Uma coisa que eu já fiz, né? Sempre tem um velhinho que estuda a história do bairro. Todo bairro tem. Você vai procurar, o que isso era? Eu era mecânico, mas eu gosto de escrever, eu gosto de ler. Aí fiz esse livreto aqui sobre a história do bairro. Muito interessante, porque às vezes ele cita uma pessoa com um sobrenome totalmente diferente, e a partir daquele sobrenome, às vezes você acha família. E a partir da família, você começa a entrar nos arquivos, você começa a entrar nessas memórias, e começa a produzir coisas sobre o subúrbio, você faz uma salvaguarda disso. Isso é muito importante. Instituições locais. Teve uma moça que chegou até a me procurar quando viu o nosso curso, e ela está pesquisando piedade. E aí tem a igreja, né, de Nossa Senhora de Piedade, que parece que está caindo, né, precisa passar por obras e tal, e tem a igreja de São Pedro, se não me engano, também encantado. E tem grupos de pessoas ligadas à igreja católica que estão tentando fazer a salvaguarda desse lugar de memória. Isso é muito interessante. A partir disso, podem surgir iniciativas de pesquisa e preservação de patrimônio muito interessantes. E o fortalecimento dos coletivos locais. Né? Eu faço parte de 2 coletivos e eu acho que a gente precisa fazer parte desses coletivos, né? Ser intelectual orgânico nesse sentido, de estar junto a essas pessoas que de boa vontade tentam fazer essa salvaguarda, tentam